Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Bom, seguindo o nosso tema da semana, vamos falar nesse vídeo de quarta, cabelos brancos. Gente, andei olhando umas fotos, algumas coisas essa semana, para ter um pouco mais de inspiração em relação a esse assunto. É um assunto também que tem bastante polêmica, porque muitas mulheres, principalmente, né, que o nosso público maior em relação a colorir cabelos, a cobertura de brancos, né, coloração global, muitas delas com a pandemia, não podendo sair de casa, principalmente com uma idade um pouco mais elevada, optaram por, como vou dizer, se libertar do uso da coloração ou de mechas, enfim. Ficaram tanto tempo sem retocar e sem poder literalmente sair de casa que foram forçadas, né, a valorizar os seus cabelos grisalhos ou brancos. A grande coragem nesse momento e a atitude veio à tona, aflorou nessas mulheres, né, principalmente mulheres, e muitas delas gostaram, né? Muitas delas hoje, inclusive, a gente vê, claro que isso já vem de um tempo, mas principalmente após a pandemia, muitas mulheres hoje são, inclusive, de 60, 70 anos que não deixavam nunca de colorir os cabelos, são até modelos hoje, mulheres lindas, elegantes, e mulheres mais jovens. Eu, por exemplo, tenho os meus 4.0 extremamente assumidos e gosto bastante da minha idade, nunca tive problema com isso. E eu já venho tentando assumir os meus brancos, mas eles não me ajudam porque eu ainda acho pouco. De verdade, no fundo do coração. Acho que já deve fazer... Gente, foi antes da pandemia. Eu até lembro que o meu coordenador na L'Oréal na época dizia, pelo amor de Deus, vai colorir esses cabelos, né, Henrique? Aí eu coloria de vez em quando, daqui a pouco eu não coloria mais. Claro que quando eu tô com a cabeça bem raspada, logo que eu corto, nas 2 primeiras semanas praticamente não aparece branco. A semana que vem tá na hora de raspar de novo, então agora já aparece um pouco mais, mas eu me sinto muito à vontade, eu não tenho problema nenhum com isso. Quando eu tô com vontade de mudar, eu aplico um tonalizante preto, que é o que eu uso, e tá tudo certo. Quando começa a oxidar, eu deixo, eu corto de novo e o branco aparece. Até em alguns cursos que nós comentávamos sobre isso, o pessoal dizia, tu não vai aguentar? Às vezes eu aguento, às vezes não, mas sinceramente o branco não me incomoda. Mas o meu sonho é ser igual a Amanda Priestley de O Diabo Veste Prada, né? Eu quero ser ela inteira, não quero só o cabelo. Eu sempre dizia isso nos cursos, porque eu acho um exemplo de mulher elegante, de mulher forte, embora tenha toda a história por trás, de tristeza, de amargura, mas em si, o fototipo dela é esse, né? E aquele cabelo branco dá ainda maior valorização nesse look, né? Nessa pose, nessa postura que ela leva. E falando sobre isso, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre essa fase que as mulheres estão de assumir os brancos, aonde o profissional acaba de repente achando que, putz, agora já era, a mulher parou de colorir, uma cliente boa, coloria de 15, de 20 dias, e agora o que eu faço? O que eu posso oferecer para ela? Milhões de coisas. O que acontece? Milhões de serviços, né? O branco ele vai ficando amarelado, então você pode fazer a aplicação de produtos ou de máscaras, ou de shampoos, ou de tonalizantes para fazer a neutralização e a remoção desse amarelado. Nós temos a questão dos brancos serem um pouco mais endurecidos, e aí a gente precisa de mais emoliência para que eles tenham um brilho, para que eles tenham um movimento e um toque macio. Então um tratamento de 15 dias ou uma vez por semana, dependendo do caso. Nós temos cabelos brancos muito finos, então por ter menor quantidade de camadas e por falta de cuidado muitas vezes, porque muitas pessoas pensam, não tem coloração, não preciso tratar, né? Quem tem coloração e mechas muitas vezes não trata, imagina quem não tem, então acaba achando que pode se abster de qualquer tipo de tratamento e vai surgindo frizz. Então, assim como a gente vê cabelos brancos lindíssimos, esses dias eu tava caminhando na rua e passou uma mulher com um cabelo grisalho tão lindo que eu disse, gente, o que é isso? Eu virei pra trás, a mulher deve ter dito, não, isso é louca, né? Mas ela tava com um Chanel e era um cabelo liso natural. Ela tava com um Chanel tão lindo, era uma mulher elegante, ela tava vestida com um conjunto de crepe lindíssimo, uma rasteirinha e levemente maquiada e um cabelo com corte normal. Era um Chanel tradicional, retinho, sem bico, sem nada. Mas aquele cabelo reluzia brilho.
ele era um diamante lapidado. E com ela tinha mais ou menos uns 70% de cabelos brancos mesmo, e o resto eram acinzentados. Então aquele grisalho ficou tão lindo, o vento batendo. Eu disse, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Então eu admiro quem assume. Só que não é aí nesse momento que a gente tem que deixar de oferecer coisas para essas pessoas, para essas mulheres, assim como tem outras que estão passando pela transição. Não diga que não. Aquela mulher que chega e que diz assim, eu queria deixar os meus cabelos brancos, ela está mostrando coragem, ela está mostrando ir contra uma sociedade que limita, né, a mulher a colorir os seus cabelos até a morte. Eu só posso ter cabelos brancos a partir dos 80 e mesmo assim, dependendo. Minha avó faleceu com 85 anos há 2 anos atrás e ela coloria o cabelo sempre. E aí teve uma época que ela deixou lá, né, enfim, quase que no finalzinho, assim, ela já estava deixando mais branquinho, e eu achava lindo, e ela era bem alemoa, era minha avó de verdade, tá, gente, não sou adotada, mas ela era bem alemoa, do olho verde, nossa, como ficou bonito. Mas ela, até pouquíssimo tempo antes, né, de acontecer, enfim, tudo que aconteceu e ela falecer, ela coloria de loiro. Minha tia, que é cabeleireira, também coloria. Então, também ficava bonito. Mas o branco, nossa, valorizou horrores. Mas eu fico mais envelhecida de cabelos brancos. Depende da pessoa. Sabemos que a pessoa, para usar um cabelo branco, ela tem que ser ousada, ela tem que ter estilo. Se não é o caso dessa pessoa, que você vai fazer o diagnóstico no momento, você pode falar delicadamente que o cabelo colorido fica melhor para ela. Agora, se tu vê que a mulher tem estilo e que ela vai sustentar um cabelo grisalho, apoia e oferece esses outros serviços que nós estávamos falando. Quando o organismo para de produzir a melanina, que é o ativo responsável por dar a cor da pele e dos cabelos, o organismo passa a produzir queratina, ou seja, substitui o uso da melanina pela queratina. Semana que vem nós vamos falar um pouco de tricologia, a gente vai comentar sobre isso. O que dá emoliência, toque macio, a emoliência ao fio são os grânulos de melanina, as células de melanina, os melanócitos. Se o organismo, na verdade, se eu tenho a parada de formação da melanina, da produção de melanina, automaticamente eu não vou ter pigmento natural, mas eu também não vou ter tanta emoliência quanto eu tinha antes. Para que não haja falta de algum tipo de nutriente, automaticamente o organismo passa a produzir queratina, ou seja, os cabelos brancos eles já nascem mais endurecidos. Isso é fato. Pela falta da melanina, que é responsável pela emoliência, e automaticamente pela produção em maior escala da queratina. Então isso é muito simples de entender. O que a gente precisa é devolver esse movimento, essa hidratação para esses cabelos brancos e uma vez por mês, de 2 em 2 meses, fazer uma boa neutralização. E aí vocês vão ganhar no corte, né? Porque querendo ou não, o cabelo branco pede um corte, né? Incrível e para sustentar essa ideia no tratamento e na neutralização. São 3 serviços incríveis. Né? E muitas mulheres, às vezes até mesmo com o cabelo grisalho, optam pelo alisamento, pelo botox, pelo alinhamento, então é um 4º serviço. Mas o ideal, que nós falamos na semana passada sobre nomenclatura de tratamento, é que você nomeie. Coloque um nome bem ousado para esses tipos de serviço do cabelo grisalho e posta, reposta, faz horrores, porque isso chama cliente em relação ao cabelo branco. Até mesmo aquelas mulheres que querem passar por esse processo vão valorizar isso. Nós tivemos uma campanha, meu Deus, eu acho que deve fazer uns 4 anos atrás. Se alguém da L'Oréal tá me assistindo, coloca aqui embaixo que eu não vou me lembrar quando, que foi com a Samara Filippo. E a Samara Filippo, ela tinha o cabelo, tava assim, quase um marrom acobreado, sabe? Dava uma cor bem desgastada. Aonde ela tinha uns 15 centímetros de cabelo grisalho e daqui pra baixo ela tava com o cabelo mais ou menos assim, na altura do peito, com essa cor que eu falei. E ela fez um corte, obviamente, né? A Bela, até a artista de L'Oréal, fez um corte, obviamente, tirou aquele pedaço que não ia utilizar e que já estava bem sensível às pontas e fez todo o processo de remoção daquele excesso de cor onde ainda tinha, de tratamento, de mechas inversas e mechas extremamente claras, onde no final ela neutralizou
com um tom extremamente acinzentado. Com as mechas inversas, ela ficou grisalha e incrivelmente maravilhosa. Só que essa Mara Filippo, ela tá o tempo inteiro mudando de look. Então, gente, não quero mentir pra vocês, mas ela ficou uns 4, 5 meses com esse cabelo. Não quero mentir, tá? Se alguém souber mais informações sobre a foragida, coloca aqui embaixo nos comentários, mas se eu não me engano, ela deve ter ficado uns 5, 6 meses com esse cabelo, depois ela coloriu. Ela começou gradativamente a colorir de novo e hoje tá com o cabelo colorido de novo, só com uma mecha grisalha aqui na frente. Eu acho ela super estilosa, eu acho que tem que ter coragem. Foi no processo da pandemia, né? Foi logo que começaram as atividades de novo. E a opção dela foi deixar o grisalho exatamente por não querer sair de casa ou fazer para colorir com alguém, pela segurança, porque ela tem filhas pequenas, e pelo processo de retocar em casa, que é realmente horrível para quem vai fazer, mancha tudo, enfim. Mas eu quis dar essa informação e falar sobre os cabelos brancos, porque eu vejo que muitas pessoas, e eu vou começar a postar isso no meu Instagram a partir dessa semana, eu vejo que muitas pessoas acham, muitos profissionais acham que acabou, que o que eu vou oferecer para ela agora, só um corte, mas a pessoa corta de 6 em 6 meses, incentivem, né? Falem, expliquem tudo isso para ela, da produção de queratina, da neutralização dos cabelos que vão ficando amarelados. São oportunidades que vocês têm de ganhar cliente, inclusive clientes novas. E também de chamar aquelas que estão passando pelo processo de transição e que querem definitivamente remover a cor. Quem quiser uma dica de como fazer essas mechas e o processo inverso, me chama lá no direct no Instagram, @cacacoutoficial, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Quando a gente fala sobre cabelos brancos, me lembra muito mulheres fortes, mulheres empoderadas. Hoje em dia está muito banalizado a questão de mulheres empoderadas. É uma mulher de cabelo afro, é uma mulher que raspa a cabeça, é uma mulher que deixa o cabelo grisalho ou o cabelo branco, é uma mulher que trabalha e optou por não ter filho, é uma mulher que optou por não casar, por ter só o seu cachorrinho. Hoje, quase tudo na vida da mulher significa que ela é empoderada, mesmo menos ficar em casa e cuidar dos filhos. Então, hoje está muito banalizado, né? As coisas elas vão se banalizando demais. Então, na minha opinião, eu acho que muitos desses conceitos não mostram uma mulher empoderada. Para mim, mulher empoderada é uma mulher forte, uma mulher com personalidade e que ela, além de tudo, tem a sua fé e que, acima de tudo, ela decide ser o que ela quer ser. Não porque ela trabalha muito, não porque ela optou por não ter filho ou porque ela raspa uma cabeça. Simples, simples. Pode ter um cabelo super longo, natural, e ela pode ser empoderada de qualquer forma. Aquela mulher que ela tem a sua opinião e ela não se deixa levar por opiniões alheias. Não a mulher que ela é teimosa, que ela bate pé e ela acha que só a opinião dela vale. Não. A mulher empoderada, ela sabe escutar, mas não significa que ela vá mudar a opinião dela porque outras pessoas pensam diferente, até porque a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Então, se a cliente chega pedindo para fazer a remoção desse cabelo colorido e de repente você acha que, olha, não sei se ficaria bem, não sei se... Analisa o perfil dela e se esse realmente for o desejo dela, faz um corte, faz algo que vá deixar ela satisfeita com aquele cabelo grisalho, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer a cliente entender o que é melhor e o que é pior. Então, se naquele momento dá para realizar o que ela quer e de repente não vai ficar tão bem quanto você imagina, muitas vezes mudanças surpreendem até nós profissionais. Para terminar aqui, eu vou contar um caso para vocês que não tem nada a ver com cabelo grisalho, mas eu estava trabalhando no interior e aí, como educadora, mas também trabalhava no salão. E aí chegou uma cliente com um cabelo afro e dava pra ver que era uma estrutura que tinha volume, mas ela, sabe, deixava aquele cabelo bem grudadinho na cabeça, tudo horrores de finalizador. E ela chegou querendo cortar. Quando ela sentou na minha cadeira, eu quis entender o que estava acontecendo. Ela tinha cortado o cabelo há uma semana, aonde um outro profissional tinha feito um corte que ficou assim e reto aqui. Por isso que ela estava com aquele cabelo grudado, cheio de finalizador, que ela queria deixar aquele cabelo mais reto. Porque ela não tinha gostado, obviamente, né, daquela estrutura, daquele corte abajur, né, no caso, daquele corte cone de trânsito, né, mas enfim. E eu disse, tá,
Naquele momento eu fiz uma análise do tipo de temperamento dela. Ela era uma mulher forte, decidida, e eu falei pra ela que de repente se a gente tirasse um pouco do comprimento, certo, era mais ou menos aqui, se a gente tirasse um pouco do comprimento e trouxesse aquele cabelo um pouco mais para a altura do maxilar e fizesse algumas camadas para que ela tivesse volume. Então a minha intenção era com que ela valorizasse o cacho. Ela, será que vai ficar bem? Eu digo, eu tenho certeza que vai, porque o rosto dela, ela não tinha nem maquiagem, era perfeita, aquela sobrancelha perfeita, maravilhosa, chegava da raiva. E ela topou. Eu disse, então tá. Lá pelas tantas, com o cabelo úmido ainda, eu fui cortar a parte do topo. E eu não sei que movimento que eu fiz, que aquela partezinha da frente, que era mais ou menos nesse comprimento, eu soltei aqui. Foi tão engraçado que quando eu soltei e ficou uma franja, nós duas nos olhamos. Eu cheguei a ficar assim, sabe, parada, que eu disse pra ela, mulher do céu, o que é de linda que tu ficou com franja? E ela, nunca ninguém tinha feito franja em mim. Foi tão engraçado que não foi uma sugestão minha. Foi, eu não sei por que naquele momento eu joguei o cabelo pra frente. Acho que foi pra pegar de novo, pra poder fazer o corte que eu ia fazer, deixar um pouco mais curto aqui em cima. E aí quando eu coloquei, ela, que coisa linda. E ela, tu acha que eu fiquei bem? Eu tipo, o quê? Ficou babado, mulher. E ela, então pode cortar. Foi uma transformação mútua, que não foi ideia minha e nem ideia dela. E eu cortei, daí tirei, que daí ficou um pouquinho longo, eu tirei, deixei bem próximo da sobrancelha pra não ficar, né, pra não subir. E aí depois finalizamos o cabelo dela. Ela me agradeceu no Instagram, ela me elogiou pra dona do salão, ela saiu de lá se amando, tirando foto, foi incrível. Eu mudei a vida de alguém. Eu nunca vou esquecer disso, como outras histórias da minha vida que para mim são muito importantes nesses 20 anos de educação, mas eu nunca vou me esquecer disso porque não foi uma mudança programada. Não foi algo que ela chegou ou que eu cheguei para ela falando. Não, ela queria ter um corte, porque o corte que tinha feito não era adaptável pro tipo de cabelo dela. E eu falei para ela, vamos dar um volume, vamos valorizar o cacho, teu rosto é lindo. Aí ela, ok. Quando aquela franja caiu sem querer, e depois nós, né, decidimos fazer a franja, finalizei o corte, sequei bem de leve o cabelo dela, coloquei uma quantidade correta de finalizador, aplicamos o difusor, coloquei um óleo para finalizar, tirar frizz, esse tipo de coisa, dá muito brilho. Gente, aquela mulher saiu se amando. Ela me abraçou no final e ela disse assim, ó, Cacá, tu fez o meu dia muito melhor. Não tem valor. Se ela tivesse pago para mim R$1 milhão pelo corte, mesmo assim, a carinha dela feliz e satisfeita valeria muito mais do que isso para mim. Então tem coisas, gente, que não é o pagamento que a pessoa faz lá no caixa do salão que vai valer. Às vezes a gente muda a vida das pessoas, sem nem ao menos a gente saber. Então, tá bom? É mais uma história que é verídica, que marcou a minha vida. Eu espero que de repente acenda uma luz aí na vida de vocês também, tá bom? Voltamos na sexta com mais um pouquinho de informações sobre os cabelos brancos. E não esqueça, nomeie os serviços de vocês em relação a esse tipo de cabelo. Vocês vão ver que vai chamar muita atenção e vai trazer clientes novos para dentro do salão, ok? Obrigada mais uma vez. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Tá esperando o quê, bicha? Vai lá e se inscreve. Curte, comenta aqui embaixo, compartilha para que o YouTube leve muito mais longe essas informações, fazendo de repente o dia de mais algumas pessoas ativo e felizes, certo? Não esquece do nosso Você Sabia, terças e quintas. O nosso Você Sabia lá no Instagram essa semana fala sobre coloração sem amônia, bafo, certo? Muito obrigada, espero vocês na sexta.